Nesse vídeo aqui agora eu vou ensinar para vocês sobre cenas de pôr do sol, cenas externas aí, e vou mostrar para vocês algumas configurações de céus aí pra gente conseguir acertar uma cena de pôr do sol realista aí. Bora lá pro vídeo. E galera, já começando aqui na tela do Lumion, tá? Se você não viu o outro vídeo aí, o vídeo passado que eu fiz mostrando essas duas cenas aqui, que foi essa com esse tipo aqui de céu, com o céu real, e nesse outro aqui com um efeito de céu e nuvens, tá? Vou deixar no card aqui em cima para você conferir esse outro vídeo que eu fiz aí. E nesse vídeo daqui eu vou mostrar para vocês agora com uma diferença de clima aqui. Vou trazer uma cena de pôr do sol. E vou tentar explicar aqui para vocês algumas formas aí de a gente conseguir trazer aí essa iluminação de pôr do sol com os efeitos de céus reais e com o efeito de céu e nuvens aí. Para você que não sabe, o efeito de céu real aqui, ele já vem a partir do Lumion 9, tá? Então se você tem outras versões aí do Lumion, você não vai ter acesso a esse efeito aqui, tá? O efeito de céu real, na hora que você abre ele aqui, ele tem várias opções aqui para você escolher um tipo de céu. Só que aqui, como é uma imagem pronta, a gente chama esse tipo de imagem aqui de HDRI, a gente não consegue mexer na altura do sol. A gente só consegue mexer aqui na rotação dele. Então, se a gente quiser levantar um pouco o sol, a gente não consegue nesse efeito aqui. E é por isso aí que a gente acrescenta o efeito de sol por cima do efeito de céus reais aqui. Só que aí a gente tem que escolher um tipo de céu aqui que fique aí combinando com o efeito de sol que a gente vai utilizar mais pra frente. Então, ó, se você notar, aqui a gente tem algumas abas, e aí a gente tem a aba de sunset aqui, que é o pôr do sol, né? E aí tem algumas opções aqui pra gente utilizar. O pôr do sol aí, ele é uma cena um pouquinho mais escura e mais alaranjada, tá? Então a gente tem que ter um céu ali que não seja muito claro. A gente já tem um céu um pouco mais escuro e com uma cor bem alaranjada, tá? Eu escolhi essa opção aqui, ó. E aí a opção aqui, ó, se você ver, ela tá ali lá pra trás, ó. A gente tem ali uma posição do céu que ele tá lá atrás, tá? E aí ele já tá com aquele aspecto mais alaranjado, a cena já tá mais alaranjada. Se a gente for aqui, ó, se a gente voltar aqui no efeito de sol, e aí eu mexer um pouquinho na altura, ó, a gente percebe que o sol aqui, ele tá em outra posição. Se eu afastar aqui um pouco mais, deixa eu ver, ó, um pouquinho pra esquerda, o sol tá ali. Aquele sol ali, ele é desse efeito aqui. E o outro sol aqui, ó, aquele sol mais alaranjado, ele é do efeito de céus reais. Então a gente tem aqui dois sóis na nossa cena. Mas por que eu fiz isso? Como eu falei, esse efeito de céus reais a gente não consegue mexer na altura. Então o pôr do sol, ele vai ficar um sol muito baixo. Como ele vai ficar muito baixo, ele vai fazer muita sombra por causa dessas árvores que a gente acrescentou aqui. Então eu acrescentei o efeito de sol. E dessa vez eu aumentei um pouquinho a altura. Eu posso até abaixar aqui, ó, que aí ele vai abaixar ali, ó, tá? Então eu deixo mais ou menos aqui nessa faixa. E aí eu botei um pouquinho pra esquerda pra gente conseguir ter uma posição ali de sol diferente. Eu mexi aqui na rotação e deixei ele um pouquinho do lado. Se eu voltar aqui na nossa cena, ó, eu atualizei o preview aqui. E aí a gente percebe, ó, que ficou uma sombra bem legal aqui, ó. Ficou uma sombra interessante, batendo aqui. Tá uma sombra assim, não muito forte, né? Porque como o sol já tá se pondo, a luz dele, a intensidade dele não vai ser tão forte. E ele vai estar ali atrás das árvores também, vai fazer uma sombra. Então a gente percebe aqui, ó, que primeiramente o céu, ele não tá muito claro. Ele já tá assim, ficando mais escuro. E aqui a sombra que o sol faz já tá um pouquinho mais clara também, ela não tá muito marcada. Então esses são vários aspectos aí que a gente tem que ir trabalhando no efeito de céus reais e no efeito de sol aí, para fazer toda essa composição aqui. E aí passando um pouco para os outros efeitos aqui, ó. Exposição eu deixei um pouquinho acima da metade, tá? Eu deixei, se a gente for aqui em correção de cor, eu aumentei bem a temperatura, porque vocês sabem, na correção de cor a gente consegue mexer na temperatura para deixar ele mais alaranjado ou então mais branco. E aqui, como é cena de pôr do sol, a gente quer que ele fique mais alaranjado.
Então a temperatura aqui eu sempre aumento. E aí vou voltar aqui, ó. Se eu for passando aqui, luz do céu, nesse caso aqui eu deixei a saturação um pouco baixa, né? Aqui geralmente eu aumento a saturação quando é para cenas noturnas, mas aí nesse caso aqui eu deixei ela mais baixa para ela ficar com esse alaranjado aqui. E aí a cena ficou dessa forma aqui. Essas foram as configurações que eu utilizei. E aí as outras não mexi muita coisa aqui. Eu botei uma névoa nesse caso aqui, ó. E aí o que você pode fazer com a névoa? Você pode vir aqui e botar uma cor aqui, ó. Você pode botar uma cor mais alaranjada nela. E aí aparentemente ela não aparece muito, a não ser que você aumente aqui o brilho, ó. E aí você percebe lá naquela parte de trás ali, ó, que ele vai trazer uma cena um pouco... Aliás, um tom um pouco alaranjado ali. Pode até botar aqui um pouquinho mais forte, ó. Ele vai trazer ali um laranjinha bem suave, tá? Isso aqui é legal pra você compor aí um pouco do fundo da sua cena. E aí, indo pra essa outra parte aqui, eu peguei outra cena aqui. E nesse caso eu vou desabilitar aqui, ó, os céus reais. E a gente tem aqui o céu padrão do Lumion. Só que aqui, ó, eu vou até subir, eu vou até deixar o efeito de sol aqui em cima. E nesse caso aqui eu vou adicionar céus e nuvens, tá? Que é pra gente fazer essa composição do céu. Porque quando é os céus reais, ele já vem com um tipo de céu e um tipo de sol. Nos céus e nuvens, como o nome já fala, a gente tem que compor apenas o céu. O sol é um efeito por fora que a gente já acrescentou. Então nesse caso aqui, ó, como a gente pode dar uma melhorada aqui? A gente pode primeiramente abaixar aqui nuvens baixas e aumentar um pouco ali nuvens altas. E aí, como a gente não tem muita nuvem, a gente não precisa mexer muito aqui no brilho da nuvem, tá? A gente pode até mexer um pouco na posição, ó. Achar uma posição legal aqui. Acho que dessa forma fica legal. E aí, o que a gente vai mexer agora, que vai influenciar bastante, é a parte de luminosidade. Nesse caso aqui, a gente pode até abaixar um pouquinho, ó. Acho que dessa forma aqui. Porque a gente tem que ter um brilho ali nesse lado direito, que é o lado que tá vindo o sol. Então, esse lado aqui vai ter um brilho mais forte. E aí, nesse caso aqui, a gente tem essa opção, ó, de brilho geral. Ele vai dar uma clareada ali. E aí, nesse caso, a gente não aumenta muito, tá? Tem algumas opções aqui que você pode mexer na nuvem. Se você quiser botar mais nuvens ali, ó. Geralmente aqui pode até ter algumas nuvens a mais, ó. Se você aumentar as nuvens, você pode aumentar o brilho da nuvem aqui também, ó. Pode fazer várias composições aqui. E aí, isso aí você vai escolhendo. Se eu voltar aqui, vou escolher aqui o efeito de sol novamente. E aí vou abaixar mais um pouquinho aqui, ó. Eu abaixo mais um pouquinho e aí ele já perdeu esse brilho do sol que pega aqui no começo da grama. Se eu aumentar aqui, a gente vê, ó, que o sol já pega aqui, tá? Eu vou até mexer um pouco na rotação, ó. Escolher uma posição um pouquinho diferente e vou abaixar aqui, ó. E aí, nesse caso, ele tá pegando aqui no começo o sol e ali na nossa casa. E aí, se eu atualizar o preview aqui, a gente percebe que tá bem claro. A gente tem uma luz bem clara aqui, né? Uma luz alaranjada. Mas o céu, ele tá até um pouco escuro. Então, o céu não tá muito em combinação, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso abaixar um pouquinho aqui o brilho e voltar nos céus reais, aliás, nos céus e nuvens aqui, né? E aí, nesse caso, eu vou abaixar nuvens altas e vou aumentar mais um pouquinho a luminosidade do céu aqui. E aí aqui, na hora que eu atualizo o preview, a gente percebe que o céu já tá mais adequado, né? Ele já combinou melhor aqui com a luz que vem do nosso sol. E aí, ó, se você ver aqui, tem poucas nuvens, né? Tem umas nuvens ali mais no canto e ali tem um brilho maior aqui, ó, na parte da direita, que é de onde vem o sol. E aí, isso aqui, você pode fazer a combinação que você quiser aí. Se você quiser até movimentar um pouco mais as nuvens aqui, ó, botando um pouco de nuvens aqui, tá? Isso aqui fica bem legal. Isso aqui é como se fosse o eixo lá que você rotaciona nos seus céus reais, né? Mas lá ele já traz, no efeito de céus reais, ele já traz aquela composição completa de céu e já traz a luz também, tá? Então a luz que vem para o seu ambiente, o efeito de céus reais, ele já traz isso aí, tá? E aqui no céus e nuvens você tem que mexer na luminosidade, no brilho ali, para dar um acréscimo aí.
e mexer na luz do sol também. E aí na hora que eu atualizo o preview aqui, a gente vê a imagem completa aí e vê como é que ficou ali. E aí, ó, sem atualizar aqui, vou botar para outra, ó. Aqui a gente fez com céus reais, ó. Nesse caso aqui, ó, a gente percebe que ela tá até um pouco mais branca, né? Aqui tá uma cena um pouco mais branca, comparado com essa daqui, que já tá com alguns tons mais alaranjados. Para complementar um pouco mais aqui, essa daqui, ó, vamos abaixar um pouquinho aqui, ó. Abaixando um pouco a altura, ele vai ficar mais escuro, tá? E vai trazer um alaranjado maior aqui, ó. E vai trazer um alaranjado maior para a cena. E aí, se você quiser aumentar o laranja, é só vir aqui na correção de cor e aumentar mais um pouco aqui, ó. Deixar a temperatura bem alta. E aí, ó, a gente já tem uma cena de pôr do sol aqui bem legal, né? E o que você pode fazer, mais uma dica final aqui. Você pode vir aqui no efeito de sol e trazer ele aqui, ó. Trazer ele aqui mais pro lado, ó. Pro outro lado ali. Deixar ele bem ali, ó, na lateral, dessa forma aqui. Só que aqui tem que ser bem no cantinho, então você segura o shift, ó, pra ele ir bem suave aqui pro cantinho. Bem aqui, ó, dessa forma aqui. E aí na hora que você atualiza, ó, você tem aqui uma visão bem legal. E a gente tem ali, ó, um brilho quase escondido do sol. E aqui você pode até abaixar mais um pouco aqui, ó. E você pode também abaixar aqui o brilho mais, ó. Abaixar um pouco mais o brilho. E aí, ó, na hora que você atualiza aqui, já fica uma cena bem legal. Ou então, ó, traz mais um pouco pra cá, ó. Aqui pra esquerda, ó. Traz um pouco aqui pra esquerda. E aumenta um pouquinho a altura, ó. Acho que dessa forma aqui. E aí, ó, isso aqui já fica uma cena bem diferente aí, ó. Que você consegue ver o sol lá no fundo, tá? E aí isso aí você vai combinando aí da forma que você quiser, tá? E aí, ó, se você aumentar o brilho aqui, aumentando o brilho aí, ó, você vai ter mais esse brilho mais forte do sol aqui. E aí já fica bem legal esse tipo de cena aqui, né, pessoal? E aí você escolhe, você pode botar o sol ali um pouco inclinado por trás da câmera, ou então botando ele aparecendo ali daquela forma, tá? E aí, ó, voltando aqui pra essa cena, ó, antes de atualizar, essa daqui e essa daqui, ó, são cenas aí com posições do sol diferentes. E aí, só para complementar aqui, pessoal, depois que vocês mudarem a posição ali, venham aqui nos céus reais também, ó. E aí afasta um pouco aqui, ó. O outro tá muito lá atrás. Tem que mudar também o eixo aqui, ó. Tem que trazer ele um pouco mais para perto aqui, tá? Para não ficar muito diferente aí, muito diferente os dois sóis aí. Eles têm que ficar praticamente ali no mesmo ponto, ou então um do lado do outro. E aí, ó, já traz uma iluminação bem diferente aqui, até pro céu, né? E aí, como trouxe uma iluminação bem maior pro céu, aqui você pode abaixar um pouquinho o brilho, ó. Abaixar um pouquinho o brilho aqui e até um pouco do brilho geral também, ó. Porque ele tava muito alto. Dessa forma aqui, ó, tá? Já ficou uma cena bem mais assim, já chegando ali num clima mais noturno. E nessa outra aqui, para não ficar muito diferente, que esse céu aqui tá muito azulado, você pode vir aqui, ó, no sol, tentar abaixar mais um pouquinho aqui, ó. Abaixar mais um pouquinho a altura e mexer, acho que mais um pouquinho na rotação. E aí, ó, você vem aqui para complementar no céus e nuvens. E aí você pode abaixar ainda nuvens aqui, ó. Abaixa mais as nuvens e tira um pouquinho aqui da luminosidade do céu, ó. Isso aqui a gente já tá mostrando. Isso aqui a gente já tá mostrando uma cena quase noturna aí. É um pôr do sol com uma cena quase noturna e com uma variedade aí de céu, né? E aí a gente já percebe, ó, dois climas completamente diferentes, mas seguindo aí a mesma ideia do pôr do sol. Vou renderizar as duas imagens aqui para vocês verem a diferença. Então já me contem aqui embaixo qual dessas imagens aí você mais gostou e já compartilha aí com um amigo seu que tá desenvolvendo cenas aí em pôr do sol e não sabe dessas dicas aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e até o próximo vídeo.